Salve, salve, amigos enxadristas! Eu sou a Luiz Teixeira. Seja muito bem-vindo ao Xadrez Carioca, no nosso quarto vídeo do curso que já está em andamento. Tivemos uma pequena pausa aí no canal, graças a Deus retornamos e vamos falar hoje sobre a captura das peças. No vídeo anterior falamos sobre o movimento. Hoje vamos falar sobre a captura, porque, afinal de contas, o xadrez se trata de um jogo de guerra. Então, o objetivo das capturas é tentar eliminar o exército adversário para que se alcance o objetivo maior do jogo, que é o checkmate. Não se preocupe que vamos falar disso um pouco mais à frente. Vamos por partes. Então, continuando. Vamos iniciar falando sobre a captura do peão, tá? Como falamos no vídeo anterior, o peão ele anda uma casa de cada vez ou duas, se esse for o primeiro lance dele, né? Só que a captura do peão é diferente do seu movimento. Para se movimentar, ele anda somente para frente. Mas para capturar, ele captura nas duas casas diagonais imediatas à sua frente, obviamente, tá? Por exemplo, aqui onde nós podemos ver aqui no tabuleiro, existem duas fileiras aí de peões se confrontando. Vamos supor que esteja na vez das brancas. Esses dois peões aqui, um bloqueia o outro, tá? O peão negro não poderá andar, nem esse peão branco da coluna E. Um está bloqueando o movimento do outro. Porém, existem capturas que podem ser realizadas aqui. Como que ocorre isso? Por exemplo, o peão da coluna D, ele pode, vou sinalizar aqui para facilitar, o peão aqui da coluna D, ele pode capturar esse peão da coluna E. Assim como o peão da coluna F também pode capturar o peão da coluna E. Então, vamos simular aqui essa captura. Vou capturar o peão da coluna E com o peão das brancas da coluna D. Realizei a captura. Perceba que ele se movimentou para a diagonal, certo? Mas ele só captura na casa imediata, certo? Agora, a partir dessa posição, as negras têm duas opções. As negras podem capturar esse peão da coluna E, mais especificamente falando da casa E4. Eles podem optar em capturar esse peão com o peão da casa F5 ou com o peão da casa D5, desculpe. Ambos podem capturar esse peão da casa E4. Então, simulando aqui a captura, vamos supor que eu queira capturar esse peão com o meu peão de F5. Pronto. Realizei a captura. Vamos agora passar para uma próxima peça. Vamos falar agora do movimento da torre. Vocês lembram no vídeo anterior que nós aprendemos que a torre
ela se movimenta em forma de cruz, ou seja, se movimenta tanto na horizontal como na vertical. Quantas casas puder. Então aqui, ó, nessa situação, existem 4 peças negras que essa torre branca pode capturar. Como você vai fazer isso? Você pegará a torre branca e levará até a casa da peça que será capturada, colocando a torre no lugar. O sistema de captura é sempre igual dentro do movimento de cada peça, dentro das regras de cada peça. Então aqui, vou capturar, por exemplo, o bispo de Casas Negras. Pego a torre e levo até a casa do bispo de Casas Negras. Agora eu vou capturar o bispo de Casas Brancas. Viu? Tranquilo. E assim sucessivamente. Capturando aqui o cavalo e finalmente capturando aqui a dama negra. Um detalhe muito importante. Vamos usar aqui um pouquinho a imaginação. Vamos supor que tem aqui na frente da dama negra. Vamos supor que nessa casa aqui tenha um peão branco, por exemplo. Eu não vou poder capturar a dama negra com a torre, porque se tiver uma peça no caminho interpondo essas duas peças, eu não posso pular. A torre, ela não pode pular peças. Nenhuma pode, com exceção do cavalo. O cavalo, frisando aqui mais uma vez, é a única peça que tem o poder de pular por cima de qualquer peça, tá? Mas, com exceção do cavalo, nenhuma outra pode fazer isso. Então, se eu tenho aqui um peãozinho, aqui, por exemplo, poderia ser na casa D5, na casa D7, não importa. Se eu tiver uma peça tanto branca quanto negra, tá? Se eu tiver qualquer peça branca ou negra entre a torre e a dama aqui, nessa situação, eu não vou poder capturar imediatamente a dama negra. Porque a torre ela não pode pular por cima de ninguém. Seja a peça branca ou seja a peça negra, não importa. Isso vale para todas as outras peças, com exceção do cavalo. Desculpem eu estar insistindo muito nessa tecla, tá? É porque os iniciantes confundem bastante essa regrinha. É comum. Então eu estou aqui fazendo uma lavagem cerebral para que aqueles que estão aprendendo xadrez agora não confundam isso, tá? Vamos partir agora para uma próxima peça. Vamos ver a captura efetuada pelo cavalo. No caso aqui, vamos ver a captura do cavalo negro. Vocês podem observar que o cavalo negro está cercado de peças brancas. Só que as peças estão colocadas de uma forma onde qualquer lance que o cavalo fizer, a partir dessa posição, o cavalo negro, ele pode capturar qualquer uma dessas peças nessa posição. Tá desenhando aqui para facilitar. À toa que o cavalo no centro do tabuleiro é um monstro. O maior poder do cavalo, né, o seu maior poder de atuação é no centro do tabuleiro. Por que disso? Observe quantas casas esse cavalo negro está fiscalizando. Nessa posição ele é muito forte, né?
Então vamos efetuar aqui a captura para ver na prática como é que funciona. O processo é o mesmo, só muda o movimento da captura. O cavalo vai capturar aqui o cavalo branco, ó. Tranquilo, tá vendo? Capturar agora a dama. Tá vendo? Ele faz o movimento natural dele e ele fica no lugar da peça capturada. Vamos agora falar do bispo. Lembra que o movimento do bispo se caracteriza pelo X, movimento de X. Por quê? Porque ele só se movimenta pelas diagonais. Então, como que ele vai realizar a captura? Ele vai usar o seu movimento natural e vai se colocar no lugar da peça capturada. Então, desenhando aqui para vocês observarem, ó. Todas essas peças aqui, elas estão na linha de ação do bispo. Então, o bispo pode capturar. Fazendo aqui a captura, vou capturar a torre em G2. Agora eu vou capturar a dama de B3. Capturando agora o cavalo de A8. E, finalmente, capturando o bispo na casa E6. Molezinha. Vamos agora falar da dama. Agora você vai compreender um pouco melhor por que a dama é a peça mais poderosa do xadrez. É por causa de seu movimento extraordinário. Seu movimento é em forma de asterisco, assim como o rei. Só que a grande diferença é que a dama ela pode se movimentar quantas casas ela quiser ou puder. Então aqui nessa situação, saca só o poder de atuação de uma dama. A dama negra, nessa posição, ela está apta a capturar qualquer uma dessas peças que eu estou apontando, que eu estou sinalizando aqui no tabuleiro. Incrível, né? Tá vendo como é que forma um asterisco? Só que é um asterisco grande, gigantesco. Ela no centro do tabuleiro, ela consegue varrer praticamente quase todo o tabuleiro. É uma peça poderosíssima, fundamental no jogo. Geralmente, se alguém perde a dama no xadrez e o adversário mantém, geralmente quem está com a dama a menos fatalmente irá perder a partida. Obviamente que existem exceções, tá? Não é regra definitiva, mas uma dama é uma dama. Faz muita falta no jogo. Tente usá-la de forma sábia. Simulando aqui a captura da dama. Ela pode, ó, capturar o bispo aqui de H8. Pode capturar o cavalo de G1 e por aí vai. Vamos agora ver como o rei captura as peças. Sim, meus amigos, o rei não é um inútil. Ele também efetua capturas. Só que ele tem um movimento bem mais limitado que a dama, por exemplo. Enquanto que a dama
é um asterisco grande, o rei também é um asterisco, mas é um asterisco pequenininho. Por quê? Ele só alcança uma casa de cada vez para todas as direções. Ou seja, todas as casas em volta do rei, ele pode efetuar movimentos ou capturas. Então, aqui no caso, vamos sinalizar as peças que os reis podem capturar. Todas essas peças aqui, os reis podem capturar. E, para tirar qualquer dúvida, o rei negro, ele pode, na verdade, capturar qualquer peça que esteja em qualquer uma dessas casas aqui. Tá vendo como é que faz um asterisco? Só que é um asterisco pequenininho. Não é um asterisco gigantesco que nem a dama, poderosa dama. Rei branco é a mesma coisa, ó. Ele pode capturar em todas essas casas aqui, a partir dessa posição. Então, vamos fazer a captura para observar como funciona na prática? Ó, o rei negro vai capturar a torre, aqui de C5. Agora eu vou capturar o peão de B3. Capturando agora o cavalo aqui de A3. Não tem mistério, tá vendo como é que é sempre a mesma coisa? Você pega a peça que vai realizar a captura e coloca ela no lugar da peça capturada. Não tem mistério nisso. Só uma observação muito importante. O rei é a única peça que não pode ser capturada, certo? Pode os dois exércitos sumirem do tabuleiro por conta das capturas, né? Das trocas. Mas você pode ter certeza de que duas peças ainda vão existir no tabuleiro, independente do que aconteça. No mínimo, vai sobrar em cima do tabuleiro o rei branco e o rei negro. Disso você pode ter certeza. Porque eles não podem ser capturados. É engraçado, né? Os iniciantes estranham muito essa regra, mas é verdade. E veremos mais à frente do porquê disso, tá? O objetivo do xadrez não é capturar o rei. Parece loucura, né? Mas não é não. Vamos entender direitinho como é que funcionam as regras do xadrez. Vamos tocar nesse assunto, obviamente, quando nós formos falar do cheque, do checkmate. Você vai entender que o rei, ele jamais, em hipótese alguma, ele pode ser capturado. Ok? Então é isso aí, meus amigos. Agradeço muito a você que está acompanhando esse vídeo até o momento. Se você gostou, dá aquele like esperto aqui no canal e compartilhe nas redes sociais para que o nosso curso de regras básicas do xadrez seja divulgado cada vez mais e para dar uma força aqui para o XC ficar um pouquinho mais conhecido nesse universo quase infinito do YouTube. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.